Mitologia grega. Hades. Hades, na mitologia grega, é o deus do mundo inferior e dos mortos, equivalente ao deus romano Plutão, que significa o rico e que era também um dos seus epítetos gregos. Seu nome era usado frequentemente para designar tanto Deus quanto o reino que governa nos subterrâneos da terra. Consta também ser chamado Serapis, deus de obscura orize egípcia. É considerado um deus da segunda geração pelos estudiosos, oriundos que fora de Cronos, Saturno na teogonia romana, e de Réia. Formava com seus 5 irmãos, filhos de Cronos e Réia. Suas filhas Hércules, Deméter, Hera e os seus filhos Poseidon e Zeus. Ele é também conhecido por ter raptado a deusa Perséfone, Coré ou Core, filha de Deméter, a quem teria sido fiel e com quem nunca teve filhos. Em outra versão, diz que eles tiveram filhos sim. A simbologia desta união põe em comunicação duas das principais forças e recursos naturais: a riqueza do subsolo, que fornece os minerais e faz brotar de seu âmago as sementes, vida e morte. Hades costuma apresentar um papel secundário na mitologia, pois o fato de ser o governante do mundo dos mortos faz com que seu trabalho seja dividido entre outras divindades, tais como Thanato, deus da morte, ou as Queres, estas últimas retratadas na Ilíada, recolhendo avidamente as almas dos guerreiros, enquanto Thanato surge nos mitos da bondosa Alceste ou do astuto Sísifo, como senhor implacável e invencível da morte. É Hades o deus mais odiado pelos mortais, como registrou Homero. A união foi narrada por Thomas Bonfils como decorrente da luta havida entre os deuses e os gigantes Tifão, Beareu, Encélado e outros. Após terem sido aprisionados no Etna, os cataclismos provocados por suas lutas pela liberdade fizeram com que Hades temesse que seu mundo fosse exposto ao sol. Então, a fim de verificar o que estava se passando, finalmente Hades decide sair de seu reino montado em seu carro de negros corcéis. Estava Afrodite naquele momento sentada no monte Érex, junto a seu filho Eros, então personificado como um cupido, e desafiou-o a lançar suas flechas no deus solitário, quando por ali a filha de Deméter transitava no vale de Ena, uma padaria siciliana igualmente solteira. Flechado pelo amor, Hades rapta a bela sobrinha, que apavorada clama por socorro, a mãe e as suas amigas, mas sem ter como reagir, acaba resignando-se. Hades excita os cavalos a fugirem o mais depressa possível, até que chegaram ao rio Ciano, que se recusou a dar-lhe passagem. O deus então feriu-lhe a margem, abrindo a terra e criando uma entrada para o Tártaro. Outras variantes do mito colocam a sobrinha e amada de Hades às margens do rio Cefiso, em Eleusis, ou aos pés do monte Silene, na Arcádia, local em que uma caverna levava-os aos infernos, noutras próximo a Knossos, em Creta.
Também conta-se que Zeus, para ajudar o irmão na captura de Perséfone, enquanto ela colhia flores, postou um narciso ou um lírio na beira do abismo, e ela, ao colher a flor, caiu, pois a terra se abriu ao aparecer Hades para capturá-la. Deméter parte numa busca inútil à filha, indo de Eos, a Aurora, até as Hespérides, no Poente. Em sua peregrinação, salva um menino, a quem incumbe de ensinar a agricultura aos homens. Desesperançada, para a margem do mesmo rio Ciano, onde a filha fora levada. A ninfa que ali habitava fica oculta, temendo represálias do deus dos infernos, mas deixa fluir sobre as águas a guirlanda que Perséfone derrubara ao ser levada. Ao vê-la, a deusa se revolta culpando a terra por seu sofrimento. A maldição que lança provoca a infertilidade do solo e a morte do gado. Vendo a desolação provocada pela vingança da deusa, a fonte Aretusa resolveu interceder, procurando Deméter. Conta sua história de como fora perseguida por Alfeu no curso do rio de mesmo nome e ajudada por Ártemis, que lhe abriram um caminho subterrâneo para a fuga até a Sicília. Viu então Perséfone sendo levada por Hades, ainda triste, mas já ostentando o semblante de rainha do mundo inferior. Uma variante narra a história da seguinte forma: após 10 dias, Deméter foi auxiliada por Hécate, deusa da lua nova, que a levou até Hélio, o sol. Este, por ter-lhe contado o que ocorrera, acrescentando que o rapto fora consentido por Zeus. Dissera mais, que aceitasse o ocorrido, pois Hades não era um genro sem valor. Mas a mãe, em seu desespero, recusa o conselho e, magoada com Zeus, abandona o Olimpo e passa então a vagar na terra como uma velha. A deusa de imediato vai ao Olimpo, onde pleiteia a Zeus fosse a filha restituída. O Senhor dos Deuses consente, impondo, contudo, a condição de que Perséfone não tivesse no mundo inferior ingerido alimento algum, uma condição que faria com que as parcas vedasse-lhe a saída. Herme, guia das almas, é enviada como mensageiro junto à primavera. Hades concorda com o pedido, mas, num ardil, oferece a Perséfone uma romã, da qual a jovem supa alguns grãos, selando assim o seu destino, pois jamais poderia se libertar dos infernos. Pierre Grimal, entretanto, adiciona que Zeus obrigara Hades a devolver a filha de Deméter, mas que pelo possível ardil do deus Quitônio, ela fora impedida de fazê-lo por ter ingerido uma única semente de romã. Também com relação ao tempo em que passaria com a mãe, o autor informa que as fontes divergem, ora seria meio ano, ora um terço. Apesar de ter a esposa para sempre presa no submundo, o deus das sombras faz um acordo com a sogra, anuindo que Perséfone passasse uma parte do tempo ao seu lado e outra com a mãe. Deméter concorda com o ajuste e devolve à terra sua fertilidade. Os monarcas Hades e Perséfone não apenas governavam as almas dos mortos, mas tinham um papel de juízes da humanidade depois da vida.
Nisto eram auxiliados por 3 heróis que foram, em vida, reconhecidos por seu senso de justiça e sabedoria. Minos, seu irmão Radamanto e Éaco, que, numa versão mais tardia, era o responsável pelas portas do mundo inferior. Philip Winston e Ney Philip dizem ser o tempo que Perséfone passa na terra junto à mãe, fazendo germinar e crescer as plantas, o equivalente à primavera e o verão. Em contrapartida, quando volta para Hades, tem-se o inverno, quando a terra é forçada a sofrer uma morte temporária. Hades.